E eu começo, né, mostrando, projetando uma estrada. Por que isso? Porque a partir do momento em que o paciente ele procura o seu acompanhamento, ele procura o seu atendimento, é exatamente dessa forma que a gente tem que encarar esse processo. A gente começa com ele um caminhar, uma jornada que provavelmente precisa ser muito bem projetada, muito bem organizada, e a base fundamental desse processo é a motivação que ele vai sentir durante toda essa jornada. Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala o principal desafio de qualquer tipo de acompanhamento, de qualquer tipo de intervenção na área da saúde, e aí agora eu vou focar um pouquinho mais dentro da minha área de estudo, que é com obesidade, um dos principais desafios que a gente tem é garantir garantir a adesão desse paciente no tratamento. Normalmente a gente tem índices bastante importantes de evasão de tratamentos. Para vocês terem uma ideia, no meu estudo de doutorado, nós tivemos um percentual de evasão em torno de 30% de todos os voluntários. Quando nós fomos avaliar se esses índices eles estavam dentro do que a literatura científica mostrava e o que outros pesquisadores também identificaram, nós percebemos que sim. E a partir daí, conseguimos identificar que é um grande desafio, de fato, fazer com que esse paciente, ele garanta a sua adesão e siga o acompanhamento. Então, por que muitas das abordagens que a gente vê são pouco eficazes? O que acontece aí no meio desse caminho? O que acontece nessa relação e muitas vezes nessa abordagem profissional que favorece esses altos índices de evasão? Então, nós temos aí alguns aspectos que precisam ser discutidos e que a gente precisa revisitar constantemente. Então, primeiro, de quem foi a meta estabelecida no tratamento. Muitas vezes, quando a gente recebe os pacientes no consultório, a gente faz uma anamnese, ouve todas as questões do paciente, mas muitas vezes a gente tem o ímpeto de sobrepor, né, as nossas metas em relação à meta dos pacientes. Então, a gente precisa ouvir o que trouxe o paciente ali para aquela conversa e juntos estabelecermos uma meta que também atenda às necessidades desse indivíduo. Uma outra questão que é super importante, linguagem inacessível. Não adianta a gente muitas vezes utilizar uma linguagem muito técnica que vai dificultar a compreensão do paciente. A gente precisa ajustar a nossa linguagem a cada público que nós atendemos. Isso é extremamente importante para que o paciente inicie o seu tratamento, tendo uma ideia muito clara de quais vão ser os desafios que ele vai encontrar, quais são as metas que precisam ser atingidas, quais são as consequências, os possíveis caminhos que ele precisa trilhar. A postura do profissional também é extremamente importante. A gente precisa ter bastante empatia. E mais do que isso, compaixão. Durante muito tempo, falou-se em empatia, né? O olhar empático, olhar para aquele paciente, né? E entender a condição dele. Hoje em dia, a gente já fala de compassividade. Então, mais do que compreender e sentir as dores desse paciente, é de fato você ter uma vontade legítima de contribuir e de ajudar o teu paciente. Então, a nossa postura enquanto profissional é bastante importante. Uma outra questão é a falta de feedback e de segmento. Então, é importante que periodicamente você passe os relatórios de evolução do seu paciente, quais foram as metas que foram traçadas, se essas metas elas foram alcançadas, que seja feita uma reflexão. Então, por exemplo, no primeiro mês de acompanhamento, a meta estabelecida foi o aumento no consumo de frutas e verduras. 3 frutas por dia, variando essas opções de frutas. Então, uma vez traçada essa meta, a gente precisa olhar para ela,
dar condições para que esse paciente alcance esses objetivos e trabalhar com a devolutiva e o fechamento depois. E assim a gente precisa caminhar para todo tipo de meta que a gente constrói juntos. Então precisa ter começo, meio e fim. Uma outra coisa que os pacientes se queixam muito é a pouca aplicabilidade das orientações recebidas. Então, a gente precisa, a partir da anamnese nutricional, compreender quais são as possibilidades desse paciente. E quando eu falo em possibilidades, são possibilidades financeiras, possibilidade de tempo, possibilidade, de fato, de vontade em aderir a todas essas estratégias, né? E dar, de fato, orientações que ele consiga aplicar. Porque se a gente começa a trabalhar orientações muito complexas e de pouca aplicabilidade, certamente esse paciente ele vai desmotivar no começo do processo. E aí a gente entra naquele grande problema, que é a questão da evasão e a falta da escutativa. A escutativa ela está muito relacionada com a compaixão. Então, o que é a escutativa? É de fato olhar para o seu paciente, escutar com atenção o que ele tem para te dizer, e ele precisa perceber isso, né? Então, muitas vezes a gente vê alguns profissionais que, enquanto a gente está conversando e passando as nossas questões, eles estão fazendo outra coisa, estão lendo algum documento, escrevendo uma receita. Isso não é escutativa. Escutativa é estar ali ouvindo o seu paciente. Então, essas são algumas abordagens que a gente precisa sempre pensar, sempre melhorar, para que nós possamos dar o primeiro passo para garantir a adesão do paciente a qualquer tipo de tratamento.